Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para iniciarmos um estudo, não é? Como todo domingo nós fazemos, estamos estudando o livro Pão Nosso, que é um dos livros da coleção Fonte Viva. Somos aqui da Casa do Caminho, do bairro de Campo Limpo, em São Paulo. Boa noite a todos os que estão entrando agora. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a você que assiste através da nossa plataforma no YouTube. Seja sempre bem-vindo a esse estudo junto conosco, não é? Muito bem. Muito boa noite a todos. Boa noite, Elza. Ei, Regina, muito boa noite. Vamos ver quem está entrando, para a gente já ir aquecendo os nossos motores para o estudo que vamos ter logo em seguida. Eu lembro a vocês que a Casa do Caminho, nós estamos em processo de mudança, não é? Então, neste mês não teremos os atendimentos presenciais em nenhum dia, porque ainda estamos arrumando os espaços, por isso que não teremos, não é? Boa noite, Adailton, boa noite, Deis, boa noite, Décio, boa noite, José Nilson. E eu lembro que a gente segue esse contato com todos os assistidos através das nossas lives, né? Que acontecem às terças, às quintas e aos domingos. Sempre às 20h20 começamos o bate-papo e às 20h30 começamos então a palestra em si, completa, não é? Com o estudo, com vibração, com o passe, como normalmente fazemos na casa, né? Boa noite, Regina. E nós pedimos sempre que, se você quiser pedir vibrações, né, escreva aqui. Coloque as suas vibrações e o sentimento que você está querendo vibrar para as pessoas. E também não esqueça de pegar a sua aguinha, deixar aqui do lado do seu celular, do seu computador, onde quer que você esteja assistindo a gente. Porque quando fazemos o passe coletivo, essa água será fluidificada, não é? Lembrando que todo o nosso estudo não é só nosso de encarnados, não é? Junto conosco existem quase 4 vezes mais desencarnados assistindo conosco e também nossos espíritos, não é? Mentores, aqueles que nos acompanham, estão também nos guiando. Então nós não somos seres que temos privacidade. Nunca estamos sozinhos. Aí você escolhe a companhia que você quer estar, né? Muito bem. Na semana passada falamos sobre como responder às pessoas, a capacidade de temperarmos as palavras, a necessidade, não é? Deste, vamos dizer, verniz social, para que a gente possa, não é, ter bons relacionamentos e a necessidade de respondermos com responsabilidade. Não é? Espero que vocês tenham refletido do último domingo para cá a respeito do que nós falamos. Se não lembra, não tem problema, tá gravado. Assiste de novo, é rapidinho e vale sempre a pena, né? Boa noite, Valquíria. Boa noite, Maria. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Denise. Sempre pessoas conhecidas que estão sempre assistindo aqui com a gente, não é? Isso é tão bom, a gente fazer esse estudo, não é? E a gente vai seguindo. As palestras, quando a gente está numa casa espírita, muitas vezes a gente pensa, nossa, parece que foi feita para mim. Não é verdade? É que não existe coincidência. Se você está assistindo aqui neste horário, se você está numa casa espírita naquele dia, muito provavelmente o assunto ele vai ser útil para você. Boa noite, Airã. Boa noite, Adailton. Liege, boa noite. Olha, Caroline, boa noite. Antônio Carlos, boa noite, Kelly. Isso. Coloca as vibrações do sentimento e também explica se é para encarnado ou desencarnado. Muito importante isso, não é? Nós voltaremos aos atendimentos presenciais provavelmente em janeiro, de acordo com a organização do imóvel, não é? E nós temos um evento no próximo final de semana, que será o Pechinchão, do dia 11 e 12
ainda no imóvel antigo, não é? Onde nós vamos fazer uma liquidação de todos os móveis e os produtos que nós tivermos lá, que nós não levaremos para casa nova, não é? Então serão vendidos baratinho. Dá uma passadinha lá, dia 11 e dia 12, próximo final de semana, 11 e 12 de dezembro, não é? Lembrando que a Casa do Caminho, ela depende das doações para poder cumprir, não é, os seus compromissos de ajudar as pessoas. E não só isso, os compromissos também de locação, de aluguel, os compromissos de comprarmos muitas vezes cestas básicas para alimentos para poder ajudar outras pessoas. Então as doações também, elas podem ser feitas através de alimentos, não é? Através de dinheiro também. Muitas pessoas depositam na conta da Casa do Caminho para que a gente possa comprar coisas, não é? Boa noite, Kelly, Ismeia. Boa noite, Sueli. Isso, as vibrações sempre se coloca vibração de saúde, vibração de amor, vibração de entendimento. Coloca o sentimento que você quer que essa vibração seja, não é? A gente pode colocar isso. E para quem ainda não sabe, o nosso novo endereço é na própria Rua Roque de Mingo, número 431. A mesma calçada que nós estamos, mais uns 300 metros acima, né? Seguindo um pouco a rua. E aí será um imóvel muito aconchegante, um pouco menor do que é o imóvel atual, mas que está sendo todo arrumado com muito amor e carinho, não é? Para que a Casa do Caminho siga o seu trabalho, não é? De ajudar e de aprender, né? A Casa do Caminho é uma escola também. Eu falo com escola porque nós temos vários cursos, e os cursos dentro do Espiritismo, não é? É uma das missões de nós espíritas, disseminarmos, ou seja, divulgarmos a doutrina através dos cursos, dos estudos, não é? Aliás, estudar é fundamental. Nós nunca paramos de estudar. Vamos lá, gente. Vamos então, neste momento, quem quiser pode fechar os seus olhos e vamos iniciar com uma prece. Senhor Deus, vamos agora iniciar nossos estudos. Não é para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o assunto que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida essa nossa reunião. E assim, unidos com a equipe da Casa do Caminho, pedimos que nos intua, pedimos muita luz, muita paz e que todas as palavras elas possam ser ditas ao coração de cada um, que faça sentido na vida de cada um. Que assim seja. Graças a Deus. Nossa palestra de hoje, como todos sabem, nós temos estudado o livro Pão Nosso, e hoje é o capítulo 80, não é? Com o tema O Não e a Luta. E este tema foi tirado, não é? Do versículo 37, capítulo 5 de Mateus, onde Jesus disse: Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Vamos ver o que Emmanuel escreveu a respeito deste versículo e depois vamos comentar um pouquinho, não é? Então Emmanuel começa: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo,
Não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, temos muitos ensinamentos aqui, né? De uma simples frase que Emmanuel pegou, ele escreveu tanta coisa boa. Lembrar um pouquinho, este capítulo 5 de Mateus, que é muito interessante, eu recomendo que você vá lá na Bíblia, pesquise e leia. Ele é importantíssimo porque é lá que Jesus fala para uma multidão e ele fala sobre as bem-aventuranças. Talvez você se lembre que ele fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem e por aí vai. E ele explica sobre essas bem-aventuranças. Ele também fala sobre sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo, a necessidade de que nós tenhamos vida, que nós temos essa capacidade de temperar as situações, de esclarecer, não é? A nossa necessidade de mostrarmos a verdade. Neste próprio capítulo 5, Jesus fala sobre os mandamentos, sobre a necessidade de nos reconciliarmos antes de oferecermos, né, a nossa oferta a Deus. E por aí vai. Então Jesus fala de várias coisas sobre a conduta humana nesse capítulo 5. Por isso que ele merece um estudo muito aprofundado. Emmanuel pegou só uma frase, né, que é o versículo 37, lá no final quase do capítulo, onde ele fala a necessidade, ele se alienta à necessidade de quando dissermos sim, que seja sim, quando dissermos não, que seja não. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que nós temos a necessidade de agradar as pessoas? Porque nós vivemos uma sociedade, nós vivemos uma família, começa pela família, depois a gente vai para a nossa família estendida, né? Que tem a família de casa, pai, mãe, irmãos, depois a família estendida, tios, tias, avós, depois a gente tem os nossos vizinhos, depois a gente tem a nossa escola, se a gente estuda, o nosso trabalho, se a gente trabalha, e a sociedade em si. Todas essas pessoas, com todas essas nós nos relacionamos. E nós temos que sempre atender a requisitos, solicitações, como também nós temos que solicitar para as pessoas. E as pessoas muitas vezes vão nos dizer sim, outras vão nos dizer não. Mas a gente muitas vezes diz sim, porque a gente se sente, né, obrigado a dizer sim. Afinal de contas, se eu disser não, vão me tratar mal, vão achar isso, vão falar aquilo.
E quando eu precisar, então eu não vou poder contar. Então, por que será que a gente tem essa necessidade de agradar as pessoas? Precisamos agradar as pessoas. E para algumas pessoas é tão difícil dizer um não. Ai, como que eu vou dizer não para ela? Ela me pediu isso, eu não posso fazer, mas eu não sei dizer não. Eu sofro por isso, não é? A gente também pensa na questão cultural. Em algumas culturas, não é? Dizer não é natural. As culturas que são mais assertivas, não é? Que se baseiam nas questões racionais, nos relacionamentos racionais. Então, um americano diz não com muita facilidade. Um oriental, um japonês, por exemplo, se sente mais mal de ter que dizer não. Então ele diz um sim querendo dizer não. Estou dizendo em formas gerais, né? Não são todas as pessoas assim, mas eu estou tentando que a gente pense que essa é uma questão cultural também. Não é só uma questão individual, não é? E qual que é o preço para você de dizer não na sua família? Se pedem uma coisa para você e você não pode fazer, e você tem que dizer não. Como você se sente? Como as pessoas se sentem ouvindo o seu não? O dizer sim também pode significar que depois, quando eu precisar, eu quero um sim de volta. Ou seja, é um sim de negociação, onde existe ali um interesse. Não é? Eu vou dizer sim agora, eu vou ajudar, vou dizer sim, eu vou concordar, porque quando eu precisar ali, ó, mais para frente, eu posso precisar, aí a pessoa vai se sentir obrigada a dizer sim também. Isso é muito da nossa cultura, não é? De estabelecer esses compromissos, né? Esses, esses elos, não é? De eu te ajudei, aí você me ajuda quando eu precisar. Uma negociação, não é? Você também conhece algumas pessoas que só sabem dizer sim ou só sabem dizer não. Todos nós conhecemos, por exemplo, se você precisa de alguma coisa, você vai passar na sua cabeça, se eu pedir para fulano, acho que vai dizer não. Mas se eu pedir para tal pessoa, vai dizer sim, porque essa é uma pessoa que sempre quer ajudar, ela ajuda todo mundo, não é? A gente não sabe ao preço o sim dessa pessoa, o que causa, o preço que essa pessoa paga por dizer sim. Muitas vezes esse sim está ligado à necessidade que a pessoa tem de agradar, à sua carência afetiva, à sua baixa autoestima. Há tantos outros fatores que ela vai ter que fazer um sacrifício pessoal para atender uma solicitação sua, que nem sempre possa ser tão importante assim. Por isso que Emmanuel diz que, às vezes, o dizer não é muito mais importante do que dizer o sim, não é? Porque o dizer um não para alguém, você vai fazer com que a pessoa pense em outras possibilidades, não é? E Emmanuel diz também que é como você diz esse sim e como você diz este não que vai fazer mais sentido para a pessoa. Você não precisa dizer um não, tipo, não, problema seu. Não vou fazer isso por você. Com esse tom de fel, não é? Porque a gente tende a se ofender quando dizem não pra gente. Nossa, como que a pessoa disse não pra mim? Eu já ouvi várias pessoas reclamando que na hora que eu precisei, não me ajudou. Ou seja, eu disse sim antes, na expectativa de receber um sim depois, e na hora que eu fui precisar, eu ouvi um não. Como assim? Jesus, ele também era mestre, e disse Emmanuel que, pelo que ele deixava de fazer. Ou seja,
Será que quando a gente diz sim para o nosso filho, para tudo que ele nos pede, a gente está conduzindo uma boa educação para ele? Será que a gente está ensinando para ele que o não faz parte da nossa vida? Porque na vida da gente nós vamos ouvir sim e ouvir não. Se você só está acostumado a ouvir sim, ou seja, o mundo sempre abre as portas para suas necessidades, todo mundo atende todos os seus prazeres e todas as solicitações. Você cresce com isso? Será que é desta forma que você aprende a fazer as coisas? Nós necessitamos ouvir não. Nós necessitamos que, às vezes, um não quer dizer eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu preciso reinventar. Nós atravessamos um período de pandemia onde nós ouvimos muito não. Era não posso, não tenho, não é possível, você não pode sair, você não pode fazer aquilo, você não isso e não aquilo. E como a gente reage com o não? Há pessoas que, esbravejam, pessoas que não podem ser contrariadas. O contrariado é receber um não. Simplesmente assim. E aí como a gente faz? Muitas vezes a gente se sente vítima do mundo. Eu falei sim para todo mundo, na hora que eu vou pedir, é não. Poxa vida, coitadinho de mim. E o não serve para que eu pense de uma forma diferente e busque outros caminhos. Não é? A questão de dizer sim ou dizer não não tem a ver com a questão de amar mais ou amar menos. Porque logo no começo do texto, Emmanuel está dizendo isso. Às vezes eu digo sim porque eu amo. E eu quero o bem daquela pessoa e por isso eu quero ajudar aquela pessoa. E aí eu quero fazer o possível e o impossível para ajudar. Então sempre que a pessoa me pede, eu vou dizer sim, mesmo sem poder. E o preço que é esse sim para mim? Quando a gente está se prejudicando, será que a gente foi justo conosco? Então nós precisamos entender a medida do que é o sim e do que é o não para nós. Porque o outro sempre vai interpretar de acordo com o repertório dele, com o histórico dele. Nós não temos que aqui pensar em agradar o outro, porque sempre estaremos com as nossas expectativas frustradas. O outro está fora da nossa zona de controle. Não temos como agradar. E não temos como nos preocupar. Por que nos preocupar com isso? Se eu disser não, a pessoa vai achar isso, vai achar aquilo, vai achar que eu não sou legal. Então pense em como dizer o não. Mas se comprometa. É não, não. E quando disser sim, é sim, sim. E saber dizer esse sim, não é? Saber que este sim vai ajudar. Eu vejo muitas crianças, às vezes, com dificuldades, e aí fala, mãe, hoje muitas crianças fazem prova online, né? Ai, mãe, eu não tenho dificuldade, me ajuda aqui. Aí a mãe vai e ajuda. Afinal de contas, mãe, tá para ajudar, não é? Enfim. E a gente, às vezes, vê a prova feita pela mãe. Disse sim pro filho. Olha só, será que mediu as consequências disso? Quem ensinou com isso? Não é? Quanto ensinamento errado está por trás disso? Quem vai sofrer lá no futuro? É o próprio filho. Não é que não aprendeu a necessidade dele ter a responsabilidade pelos compromissos com a escola. Será que no trabalho não vai ser assim também? Não vai esperar que sempre alguém possa ajudar quando não souber, ao invés de buscar o aprendizado? Afinal de contas, nós temos quem nos ajude até certo ponto, porque as pessoas desencarnam. Não é verdade?
Então, nós não estamos aqui para os nossos filhos sempre para pegá-los pela mão. Nós temos que ensiná-los a caminhar. E muitas vezes é um não que ajuda muito mais do que um sim, não é? Essa é a mensagem de Emmanuel sobre a questão do comprometimento com a palavra, não é? Da gente se preocupar menos em agradar, se preocupar menos em o que o outro vai achar. E a gente se preocupar conosco. Eu posso fazer? Se eu posso, é sim. Se eu não posso, é não. Com todo o amor, com todo o carinho, e eu estou me respeitando. Isso que é importante. Nós precisamos nos respeitar, nos valorizar, porque é assim que também somos respeitados e valorizados. Com cordialidade, com educação, não é? Sabendo falar o não, quando for não, sabendo falar o sim, quando for sim, não é? E só para copiar de novo o que Emmanuel falou, no final ele fala: ninguém precisa ser de mel ou de fel, bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, às vezes, a gente pode ajudar mais deixando de fazer, não é? Bom, este é o aprendizado da nossa noite, nessa pequena palestra, O Não e a Luta. E a gente agora vamos, então, seguir para o nosso passe. E neste momento, eu peço que vocês relaxem na cadeira onde você estiver, respire profundamente, esvaziando a sua mente, respirando profundamente quantas vezes for necessário para você limpar, deixar ir todas as coisas que não são boas. E assim você vai se imaginando num local com muita luz. É como se você estivesse com o sol na sua frente, caminhando sobre a natureza, sentindo o vento, o frescor. E junto de você está o seu mentor, que está conduzindo você, segurando a sua mão, trazendo para você segurança, paz, calma. E desta forma você afrouxa suas resistências ao bem-estar que vem da nossa fonte infinita de amor e de sabedoria que é Deus. E os bons espíritos, então, vão harmonizando o nosso campo energético, este campo magnético ao nosso redor. Vão energizando todos os nossos centros de força para que tenhamos saúde, tanto no nosso corpo físico como a saúde no nosso corpo espiritual. E se você lembrar de alguém que precise, neste momento, imagine que esta pessoa também esteja recebendo toda essa paz, essa energia que você agora recebe. Não é verdade? E assim a nossa água vai sendo fluidificada. Neste momento vai sendo depositado nesta nossa água tudo aquilo necessário para a nossa melhora, para as questões físicas, as questões emocionais e as questões espirituais. Sempre de acordo com o nosso merecimento. É um remedinho que é colocado na dose certa, para que a gente possa ter mais discernimento, para que a gente possa perceber que em cada dificuldade da vida existe ali a oportunidade para que a gente melhore, que a gente se reinvente, que a gente evolua. Assim, agradecemos então essa equipe espiritual que fez essa fluidificação da nossa água. Se você quiser, neste momento, tome um golinho da sua água. Muito bem. Com muito amor nos nossos corações, chega o momento de agradecermos pelo muito que recebemos através de vibrações. E eu lembro sempre que vibrar é você
pensar e com a sua vontade empurrar o pensamento para que ele chegue ao destino através de ondas, ou seja, vibrações, que são mais rápidas do que as vibrações do seu celular e chegam sempre ao destino quando você coloca a sua vontade. Então, com muito amor nos nossos corações, elevamos os nossos pensamentos em vibrações de amor para todos os planetas, especialmente para o nosso planeta Terra, vibrando este amor que envolve todo o planeta na cor rosa, que vai sendo espalhado para cada um dos habitantes deste planeta. Vamos vibrar muita luz para todos os governadores, em todos os campos de poder, sejam presidentes, governadores de estado, prefeitos, para que possam, com muita luz, respeitar, olhar cada um dos seus governados e assim fazer o melhor nessa missão que é ser governador. Vamos vibrar muita saúde, muita vontade de melhorar para todos os nossos irmãos doentes, sejam em suas casas ou em hospitais. Vamos vibrar muita coragem, muito ânimo para todos aqueles nossos irmãos desempregados e todos aqueles que são moradores de rua. Vamos vibrar muita vontade de melhorar, muita luz, muita paz, discernimento para os irmãos que estão presos. Vamos vibrar muito amor para os irmãos nos asilos e nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força e determinação para os irmãos profissionais de saúde. Vamos vibrar muita prosperidade, muito amor, paz, saúde para todos os amigos nossos e familiares. Vamos vibrar harmonia, paz, tranquilidade, amor para os nossos lares, nossa casa, nossos familiares, e pedimos a permissão para vibrarmos também amor, prosperidade e saúde para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E já encaminhando aqui para o nosso final, uma prece que começa assim: Senhor, obrigado à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Obrigado ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Obrigado a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Obrigado à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Obrigado às oportunidades de trabalho, às conquistas, ao sucesso, à evolução que se abrem diante de mim diariamente. Obrigado a cada dívida paga, porque dessa forma honro o meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Obrigado a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Obrigado a todas as pessoas que cruzam meu caminho. Obrigado às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Obrigado às pessoas que me fizeram e me fazem bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Obrigado a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Obrigado a mim mesmo que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Que assim seja. Graças a Deus. E é isso, gente. Não é? Muito bom a gente ter o discernimento de agradecer. Recebemos muito. Precisamos agradecer pelo muito que já recebemos. Não é verdade? E eu agradeço a você que está assistindo, agradeço a você que acompanhou esse estudo, não é? E que a gente possa aprender a dizer sim ou não, realmente significando sim ou não, aquilo que faça sentido ao nosso coração,
e sempre da melhor forma que possa ajudar, não é? Que todos vocês tenham uma semana de bênçãos. Gratidão.